Podcast Marketing na Veia, apresentado por Denise Lemos e Fábio Bandeira de Melo. Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Marketing na Veia. Olá a todos vocês, Fábio Bandeira de Melo tá feliz hoje. É porque eu ia falar, eu sou Fábio Bandeira de Melo, aí você falou. Então, Denise Lemos está aqui com a gente. E Fábio Bandeira de Melo. Para podermos gravar esse podcast, um podcast muito bacana, para falar de um tema que está muito em voga, desde o ano passado, mas agora com alguns reality shows aí, Big Brother, Acabou a Fazenda, cultura do cancelamento. Já ouviu falar? Foi um dos termos mais falados em 2019 e agora está ganhando aí esse rebuliço de novo através das redes, né, de televisão e através dos reality shows, como o Fábio falou. E a cultura do cancelamento, será que esse cancelar pode afetar a sua marca? Será que não? Vamos falar sobre isso, né? E outra coisa, o que isso tem a ver com digital? Eu tô aqui pensando no meu Instagram, o que tem a ver com cultura de cancelamento? Presta atenção, tem tudo a ver, viu? A gente vai te falar isso agora. Exatamente. Primeiro, eu acho que é importante contextualizar sobre a cultura do cancelamento, né? Eu até costumo dizer, né? Até tem uma brincadeira que se diz, né? Nessa era do cancelamento, ou você já foi cancelado ou ainda vai ser, não tem jeito. Não tem jeito, por qualquer motivo que seja, você inocente ou não, vai chegar um momento que você vai sofrer com isso. E a cultura do cancelamento, ele surgiu como essa iniciativa de conscientização, de interrupção a apoios de artistas, políticos, empresas, produtos, personalidades, né, justamente quando eles apareciam com uma postura ou uma postura inaceitável, não aceitável, né? Eu acho legal que a maioria dos temas que a gente pensa que são digitais, na realidade não são. Isso acontece desde que o mundo é mundo. A cultura do cancelamento, ela tá ligada, começou estando ligada a alguma ideologia, né? Então as pessoas que comungavam algo contra determinada marca, determinado político, se reuniam para fazer como que banir ele da seu espectro, né? Espectro. E agora, traduzindo isso para o digital, isso ganhou uma contextualização incalculável, como tudo digital vem potencializando e arrasando tudo, né? É verdade, mas como que acontece essa cultura do cancelamento? São algumas etapas, né? Geralmente a pessoa tem um pouco mais de fama, ou às vezes nem precisa de fama. Eu vou depois citar um exemplo, um caso comigo mesmo aqui, muito curioso, né? Às vezes há uma promessa ou uma expectativa daquela outra pessoa, né? Quase assim, o passo 2 seria essa expectativa criada por um fã, por um seguidor. Depois essa pessoa vacila ou não corresponde a essa expectativa e aí a pessoa faz esse cancelamento, deixa de seguir, né? E aí isso pode, dependendo se for uma marca, trazer alguns prejuízos incalculáveis, né, Denise? Para você que está nos ouvindo, talvez esteja soando estranho ainda a gente estar falando de uma teoria, né? Mas é a nossa prática do dia a dia, quando uma marca ou alguém famoso não se comporta dentro da expectativa que você trilhou, o que você faz? Você deixa de seguir, você começa a falar mal, você não, logicamente, né, que você não faria, mas é um comportamento aí do ser humano. E quando isso começa a acontecer em massa, ou seja, várias pessoas tendo o mesmo comportamento, deixar de seguir uma conta, ao mesmo tempo uma massa deixando, aí ele entra nessas questões que a gente está trazendo hoje. Vamos contextualizar, a gente está gravando nesse momento agora, esse podcast, eu não sei exatamente quando você vai assistir, mas a gente está gravando, está acontecendo o Big Brother Brasil, né, edição 21 dos famosos, que tem os famosos e tudo mais, e uma das pessoas que tem sido cancelada com certa frequência é a Carol K, né? Carol Conká. Exato, a Carol Conká, que antes ela tinha parece que já perdeu quase 300 mil seguidores desde que ela entrou no Big Brother. Enquanto a gente o comum é você aumentar, ela teve uma perda de 300 mil justamente por conta de posicionamentos dentro da casa que condiziam com a imagem que ela passava, e isso criou uma rejeição tão grande que as pessoas deixam de seguir, as pessoas começam a falar mal. Sim, né? Exatamente. Geralmente a cultura do cancelamento está ligada a famosos, né?
Então essa dinâmica geralmente se dá em 4 etapas. Na primeira etapa a pessoa se torna famosa, então é a fase da descoberta, as pessoas começam a descobrir aquela pessoa, começam a seguir, começam a ter aquela expectativa, tornando ela famosa. Numa segunda etapa, a própria postura da pessoa, ela automaticamente faz promessas, né? E como muitas coisas no digitais não são reveladas 100%, há uma maquiagem da realidade, né? Então essas promessas começam a não serem alinhadas com o real. Então conforme a pessoa for relaxando nessa postura da entrega do prometido, começa aí a terceira etapa, que é quando a pessoa começa a vacilar dentro dessa ideia de uma expectativa não correspondida. E esse vacilar, por exemplo, um outro caso muito conhecido foi da Pugliese, né? Que é influenciadora também, e aí nesse período da pandemia, que ela acabou meio que não ligando, né, para esse processo da Covid, fazendo festas e tal, e foi também assim um cancelamento em massa, né? Principalmente perdendo contratos de marca, né? Mesmo depois ela voltando a pedir desculpa, mas isso não funcionou. Não retratou, porque aquela quebra, a quebra da expectativa foi muito forte. Então leva à quarta etapa desse processo, que é justamente o cancelou. Depois que a pessoa foi cancelada, ela entra num processo difícil de reverter, né? Pensando aí em marketing, estratégias de marca, estratégias digitais, a gente está falando aqui de crise, de gestão de crise, né? E gestão de crise é caro, é difícil, porque são poucos especialistas de crise que a gente tem. Tem muita gente que entende a teoria, mas na prática é diferente. Então imagina uma massa cancelando você, uma massa falando mal de você, e você faz o quê? Você marca, né? Então é preferível você pensar já na cultura do teu negócio, como evitar isso, do que você deixar chegar numa crise. Exatamente, né? Sair de uma crise, o mais interessante de sair de uma crise é não entrar nela, né? E a gente estava falando, citou alguns casos assim de famosos, mas e marca, né? A gente teve também, não faz nem muito tempo, o caso do Carrefour, né, que teve toda aquela problemática com segurança, né, até de falecimento de uma pessoa, e foi também um cancelamento em massa, né, as pessoas deixaram de ir, né, para o Carrefour por conta justamente dessa situação e do posicionamento que a marca teve diante disso tudo. Então, por mais que depois houvesse, né, um trabalho de gestão de crise para tentar... mancha fica. A mancha fica, né? Essa lembrança, ela acaba afetando, né? Pegando um pouco mais antigo, a Friboi sofreu muito com isso, né? E aí fez um belo trabalho de gestão de crise, hoje recupera mercado, né, de forma mais acentuada, mas na época do papelão, né, a Friboi, que era o auge, que era o meme considerado, acabou caindo. Então, grandes marcas provocaram isso. Sim, o caso da Bombril também, né, que chamou a sua palha de aço de crespinha, e as pessoas relacionaram aquela boneca de cabelos encaracolados lá dos anos 70, e aí teve toda uma revolta em cima da marca, a marca foi cancelada, teve um trabalho danado para se retratar. Então a gente tem aí infinitos casos, né, e que podem gerar um descuido. Por isso que é tão importante você planejar sua comunicação, pensar o teu público, o que o teu público gosta, quais são as expectativas dele em relação a você, né? Então, posicionamento mesmo, né? Você, uma marca, por exemplo, que defende ideologias de cuidado com os animais, vai mostrar aí fazendo um churrasco de comemoração, né? Então são coisas incongruentes que acabam sensibilizando quem está acompanhando a marca. A gente está falando de grandes exemplos aqui, mas a gente pode citar pequenos, né? Pequenos que acabam tomando realmente um posicionamento. Talvez até você já tenha cancelado alguma marca que tomou algum posicionamento estranho ou que era contra o que você entendia como moral, ético, né? Geralmente afeta a moral, a ética, né? E você simplesmente, cara, não vou seguir mais essa marca, olha o que ela falou, olha esse besterol aqui. Então é muito importante tomar justamente esse cuidado. E aí eu ia comentar o meu caso pessoal aqui, né? Eu fui cancelado também eu perdi quase 300 seguidores numa tacada só, muito engraçado. Eu namorava, pedi minha namorada em casamento, né? Noivamos, e quando eu fiz o anúncio do noivado nas redes sociais, foram 300 seguidores a menos aí por conta disso. 300 seguidores desistiram de tentar, e aí Fábio perdeu.
Não perdi nada, né? Eu ganhei aí. Então, é esse processo, né? Às vezes, ou a expectativa que não é nem da marca, mas a expectativa das próprias pessoas em relação àquela figura e faz com que há essa quebra e isso gera esse cancelamento. Né? Aí você deve estar se pensando assim, poxa, mas isso é tão exagerado, tão sutil, como é que a gente faz para pensar isso? Toda vez que a gente pensar em digital, em redes sociais, em hibridismo, em era digital, a gente está falando de relacionamento de pessoas, de usuários, de personas. E o ser humano, ele é assim, ele é sensível, ele cria expectativas às vezes do nada, às vezes a pessoa não faz uma promessa, mas a pessoa acha que ele deveria se comportar assim, e isso acaba sendo cobrado de forma exagerada quando a gente traz isso para o digital. Então, mais uma vez, falando de marketing, que é a nossa pegada aqui, é preciso a gente fazer planejamento de marca, planejamento de marketing para cada produto, você tem um planejamento macro do seu negócio, tem um planejamento de cada produto e pensar nisso. A nossa proposta aqui é provocar vocês com relação a essa questão. Você planejar a tua comunicação evita que você seja cancelado? Lógico que não. Não, você vai ser cancelado um dia, né? E aí, fazer o quê, Fábio? Aí é justamente o planejamento, ele está muito envolvido com a estratégia, né? Para você montar, tem a base da estratégia e que muitas vezes você pode reverter essa situação. Tem um caso muito bom relacionado a isso, que trabalhou muito bem, foi a Skol, né? A Skol antigamente fazia muitos anúncios bem machistas, sexistas, né? Em relação à cerveja, à mulher, né? Esse próprio comportamento. E depois ela criou uma ruptura mesmo, ela viu que ela estava começando a entrar antigamente a gente não falava era do cancelamento, né? Nessa cultura do cancelamento, mas começou a já ter uma corrente contrária à Skol e ela rapidamente, ou não tão rapidamente, mas ela tomou uma posição, fez uma ruptura, começou a trabalhar muito essas questões, né, da questão da mulher e tudo mais, e isso fez uma diferença significativa para que ela conseguisse também, naturalmente, ser uma gigante, né, uma marca gigante, mas trabalhar muito bem. Né? Isso é importante demais a gente pensar. Um cancelamento pode ser bom se você souber trabalhar rápido, se você for sincero. Você pode, toda vez que a gente fala você, a gente está falando de marca, tá? Então as marcas podem sim sair fortalecidas no cancelamento, desde que elas não simplesmente venham a público e digam, eu sinto muito por isso, mas que elas realmente se reposicionem com uma nova perspectiva, alinhando, assim como você está falando que a Skol fez. A Anitta sofreu quase isso, esse processo de cancelamento na época da eleição, né? Onde que a gente tinha dois partidos que se mordiam muito, né? A eleição presidencial. E ela era muito cobrada do posicionamento dela, né? E não necessariamente ela se posicionou politicamente, mas ela se posicionou diante, né? Diante de segmentos, ou seja, ela conseguiu ali quase cair numa armadilha do cancelamento, reverter muito bem e ser muito admirada por isso, né? Houve naturalmente muita estratégia de planejamento e um pensamento sensato, né? A partir do momento que você se posiciona de uma forma muito fechada para um lado, você está naturalmente gerando um cancelamento de outra etapa, né? É preciso a gente ter ciência de que quando há um cancelamento, há um tempo muito longo aí para reverter, tá? Não é você simplesmente dizer, sinto muito, vou ajustar e esperar que as pessoas voltem. É um trabalho de conquista, a gente está vivendo, como Marta Gabriel diz, a economia da atenção. Então você precisa chamar a atenção das pessoas para um fato. Quando há um cancelamento, há naturalmente a sociedade chamando para um fato negativo. Então a marca tem que construir um fato positivo para chamar a atenção dessa pessoa para ele poder voltar. Perfeito. Vamos só recapitular algumas coisas. A gente já está aqui com um tempinho aqui do nosso podcast. A gente está tentando fazer podcasts mais curtos para envolver você poder assistir. Gostou desse? Aí você já vai para o outro podcast. Os nossos podcasts, né, apesar desse aqui a gente está citando algumas datas, mas geralmente são atemporais para que justamente você entre, absorva o assunto, fale sobre o tema, fique mais envolvido dentro disso.
né? E aí eu tenho também mais uma outra pergunta, agora eu vou puxar aqui para a Denise. Denise, você falou aqui alguns aspectos sobre essa questão de como reverter o cancelamento, mas eu queria botar aqui um caso hipotético, né? Vamos pensar aqui numa marca, pensa em um segmento aí que você gostaria de... Vamos para o turismo, que a gente aqui está apaixonado por turismo. Beleza, vamos para o turismo, então tem uma espécie aí, quase um hotel que de repente, ou uma parte gastronômica ali, que fez uma publicação, tiro no pé, misturou, né, alguma questão moral, racial, e aí a galera começou a cair em cima da marca, todo mundo falando, não sigam essa marca é uma porcaria. O que essa marca naquele momento tem que fazer? Essa marca, primeiramente, ela tem que assumir que há algo em torno dela, não adianta fazer de conta. Não adianta botar um robô dizendo lá, lamento muito sua opinião, nós somos assim mesmo. Isso só vai botar mais lenha na fogueira. Então, a marca precisa entender de onde está vindo isso, entender qual foi a expectativa que foi quebrada, se posicionar com relação a essa quebra de expectativas, o que aconteceu, explicar e fazer correções para que essa coisa se reverta e até não venha a acontecer. Mas isso precisa ser feito de forma rápida e sincera. Tudo que é fake se revela no digital, ninguém se esconde no digital. Ninguém se esconde. Então a marca precisa aprender a ter um relacionamento sincero. Então a primeira regra da gestão de crise é essa. Assume que está com problema, chama o problema para si e vamos resolver, né? É verdade. Tem uma outra coisa que a gente gosta também de falar em palestra, quando a gente está falando sobre esse assunto de gestão de crise, é o aspecto de que às vezes é um problema isolado. É uma pessoa fazendo uma reclamação, uma pessoa detonando a marca. E como que a gente resolve isso? Primeira coisa é tentar tirar do digital, né? Então, se a pessoa está reclamando, pede o telefone dela, entra em contato, tenta resolver a situação para evitar isso se transformar numa bola de neve. Porque se você consegue tampar a sangria ali naquele momento, tirando do digital, que o digital ele é fácil para ter um holofote muito grande, ter uma viralização, olha, você pode estar economizando muita grana e muita dor de cabeça. E às vezes cedendo, né? Às vezes foi um problema no pagamento, uma coisa dobrada, ou não chegou a mercadoria correta, e de vez você fala, o problema foi seu, você que não esteve lá. Não, resolve, evita dor de cabeça, né? Que é um melhor caminho aí para evitar ser cancelado e para evitar que outras pessoas, né, entrem nessa sabatina para poder te cancelar também, né? Eu estou aqui te ouvindo e já pensando uma infinidade de desdobramentos nessa nossa conversa, né? Para que a marca possa ter uma ação rápida, ela precisa ter monitoramento em cima do que está acontecendo no digital dela. Poucas marcas se monitoram. Monitoramento, ele é uma atividade cara, mas há como fazer monitoramento orgânico. Os canais todos permitem que a gente fique. Então, mais uma vez... Posso dar uma dica para isso? Sobre essa questão de monitoramento? Te interrompendo aqui. O Google tem um sistema do Google Alerts. Exatamente, é grátis. Exato, você entra Google Alerts, coloca ali o nome da tua marca, coloca algumas coisas que são interessantes que você quer monitorar, e o que sair do Google, você vai receber isso por e-mail, né? Sensacional. E aí a gente puxa o gancho para um discurso eterno nosso. A gente, quando fala de estratégias de marketing, quando a gente fala de digital, a gente não está falando de publicação de redes sociais, é muito mais do que isso. A gente precisa entender o digital como um canal onde a nossa marca vai estar. A nossa presença digital precisa ser monitorada todos os dias. A gente precisa saber o que estão falando da gente, o que estão pensando da gente. E isso casa perfeitamente com o tema de hoje. Para evitar ser cancelado, tu tem que estar caminhando ali dentro da expectativa do seu público. Se você não conhece quem é teu público, qual é a expectativa dele, como que você alinha essa comunicação? Então perceba que é um emaranhado de fatores que se complementam dentro de uma estratégia única. Isso é marketing estratégico, você precisa ampliar o horizonte, não é publicação, não é card de redes sociais. Então as marcas precisam realmente dar essa virada aí nessa página e entender redes sociais como uma das ferramentas para a gente chegar no nosso público.
Perfeito. Falei demais, não foi? Ah, não. Quando começa a falar que não é redes sociais, eu me empolgo. Aí esse papo vai longe ainda. Mas eu acho que por hoje temos um bom podcast. Se você quiser, na verdade, até interagir com a gente, comentar, mandar assuntos, fique à vontade aí também. Aproveita os nossos canais, a gente tem o nosso site que é upbranding.com.br, se escreve UP Branding, ou você pode acessar também as nossas redes, é sempre @upbranding, ou o nosso e-mail, contato@upbranding, e aí você pode interagir, falar o que você achou, né? Dá sugestão de temas para os próximos podcasts. A nossa proposta é uma conversa mais solta, dando dicas e trazendo reflexões aí para provocar você mesmo a pensar a marca no digital sobre outro aspecto. É isso. É isso. Então, teoria do cancelamento esclarecida, cultura do cancelamento, cuidado, você vai ser cancelado em algum momento. Então comece a pensar nisso, se precaver. Exatamente. E não cometa gafes, principalmente da internet. Tem uma máxima, né? Se você acha que aquele post pode dar ruim, ele vai. Não publica. Não publica. Não publica. Deixa ali escondido, você fala, rapaz, isso aqui vai gerar uma polêmica tão grande. Então deixa de lado, tá? É melhor. É isso, gente. Um abraço pra você. Tchau, tchau. Fique com Deus e sucesso. Valeu.